Meus irmãos, a paz do Senhor, Apocalipse capítulo 1, e vamos ler os versículos 4 a 6. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja glória e poder para todo o sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, nós vimos na última sessão que este livro, ele divide-se de uma maneira simples em 3 partes. Nós encontramos esta estrutura indicada no próprio livro, no versículo 19, aqui no capítulo 1, que conforme nós explicamos aos irmãos, diz o seguinte, a ordem que João recebe. Escreve, e ele diz agora 3 coisas. A primeira parte é as coisas que tens visto. Ora, aquilo que ele tem visto é uma visão de Jesus, que nós chamamos Jesus glorificado. E nós iremos no próximo domingo, se Deus quiser, iremos ver com mais detalhe esta visão, porque ocupa uma boa parte do restante deste capítulo 1. As coisas que tens visto. Depois diz, e as que são. As que são fala do presente, o tempo histórico presente, que é o tempo que coincide com o nosso tempo também, o tempo da Igreja. A Igreja existe agora. Nós pertencemos ao tempo das coisas que são. As coisas que já eram no tempo de João, porque ele já era do tempo da Igreja, e que continuam hoje, é o tempo das igrejas. Então nós iremos depois ver, nos capítulos 2 e 3, estas coisas que são, que é uma visão da Igreja, uma visão muito especial da Igreja, que os irmãos irão ver que é ao mesmo tempo muito simples, mas muito profunda e muito prática, muito aplicável aos nossos dias. E a terceira parte é as coisas que depois destas hão de acontecer. Então, as que depois destas. E a expressão no grego, conforme eu chamei a atenção dos irmãos, depois destas é metatauta. Porquê é que eu estou a dizer isto em grego? Porque esta expressão vai se repetir. E vai se repetir num momento muito especial, que é o início do capítulo 4, no versículo número 1. Os irmãos podem acompanhar comigo, que diz assim, capítulo 4, 1, diz, depois destas coisas, ora, depois destas coisas, é exatamente a mesma expressão, metatauta. Nós não estamos a ler o Novo Testamento em grego, infelizmente nós não sabemos grego, mas seria muito interessante a gente ler em grego, porque há pormenores que nos escapam na tradução. Então, é aqui que vai começar esta secção, as coisas que são depois destas. Ora, se as coisas que são é o tempo da Igreja, depois destas é o quê? É o tempo que se segue ao tempo da Igreja. Podemos dizer assim, é a secção futura, é aquilo que ainda não aconteceu, aquilo que nós ainda não sabemos por experiência, mas que o Senhor decidiu revelar, e por isso o livro do Apocalipse significa o quê? Revelação. Então o Senhor abriu as cortinas do futuro para nós vermos as coisas que depois destas que nós estamos a viver hão de acontecer. Claro que o Senhor não revelou tudo, mas Ele revelou aquilo que é útil para nosso conhecimento. Então, a partir do capítulo 4, nós vamos entrar na terceira parte deste livro e, como os irmãos podem ver, é a parte maior, porque vai ocupar os capítulos 4 até 22. Então, o livro do Apocalipse é essencialmente um livro sobre o futuro, em termos quantitativos, digamos assim. Embora tenha
ensinamentos muito importantes, nós hoje iremos também ver, mas é um livro que tem muito, muito, muito sobre o futuro. Então nós reservamos o futuro para quando iniciarmos o capítulo número 4. Agora nós vamos continuar, irmãos, a ver no capítulo 1. Já respondemos a 10 perguntas sobre o livro do Apocalipse, o autor, o lugar, etc. E agora nós vamos falar desta saudação. É uma saudação muito particular, muito rica. É uma saudação trinitária. Trinitária quer dizer que é em nome da Trindade. Então, nós vamos encontrar aqui as 3 pessoas da Trindade. E isto não é coisa de sumenos. E vamos ver que é dada uma ênfase especial à segunda pessoa da Trindade. Quem é a segunda pessoa? É o Filho, que é Jesus. Então nós lemos assim, João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Já vimos que o livro do Apocalipse é endereçado às 7 igrejas da Ásia, na atual Turquia mais ocidental. Então são as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós iremos ver isso depois no capítulo 2. Às 7 igrejas que estão na Ásia. E agora aqui vem a saudação. Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é. Agora vamos ver aqui a Trindade. Aquele que é, e que era, e que há de vir. Ora, este Deus eterno é o Pai, mas é também o Filho, porque é aquele que vai vir, que vai voltar. E depois diz, e da dos 7 Espíritos, já vou falar sobre o que significa da parte dos 7 Espíritos. E depois dá uma ênfase especial no capítulo 5, e da parte de Jesus Cristo. Portanto, o Filho fica aqui autonomizado. Há uma parte especial dedicada à pessoa de Jesus. Então aqui está uma saudação tão bonita, não é, irmãos? Graça e paz. Reparem que a Igreja, nestes tempos, vivia um tempo muito conturbado de perseguições. Perseguições que há quem diga que foram talvez das mais cruéis de todo o tempo, daquelas vagas de perseguição que assolaram a Igreja. E era um povo que precisava muito de ouvir uma palavra de consolação. E o Senhor envia esta palavra que certamente calou muito no coração deste povo perseguido, que vivia fugindo, vivia ocultando-se em lugares escusos para se reunirem. Então era de facto uma palavra que consolava o coração deste povo, graça e paz. Mas é também, irmãos, uma palavra que o Senhor tem para nós. Então, o Senhor hoje, para todos vocês e para mim, deseja-vos graça e paz. Não é bom nós sabermos que o nosso Deus tem isto para nós, graça e paz. Daquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, aquele que vive fora do nosso tempo, aquele que é o Deus eterno. E da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo. Vamos agora falar, irmãos, sobre o que é os 7 Espíritos, porque é uma coisa que às vezes causa um bocadinho de dúvida a quem lê. 7 Espíritos, então não há só um Espírito, não é o Espírito Santo. Mas nós vemos em diversas ocasiões, aqui em Apocalipse, falar dos 7 Espíritos. É claro que não são 7 Espíritos, também não são 7 anjos. São 7 manifestações, 7 operações de um único Espírito, que é o Espírito Santo. E é muito interessante que esta visão do Espírito Santo em 7 vem já do tempo dos profetas, nomeadamente o profeta Isaías. E o profeta Isaías, no capítulo 11, versículo 2, ele diz assim: e repousará sobre ele, agora reparem, primeiro, o Espírito do Senhor. Segundo, o Espírito de sabedoria. Em primeiro lugar, quem é o Espírito Santo? É o Espírito do Senhor. É o Espírito do Pai, é o Espírito de Jesus. Ele é Deus e ele é igual a Deus. E é esta a pessoa que nós chamamos a terceira pessoa da Trindade. Então, o Espírito Santo não é uma força.
não é uma força, não é um vento, não é um poder. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. Segundo, o Espírito de sabedoria. E agora nós vemos aqui vários aspectos da operação, da ação do Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo? Ele opera isto. O Espírito de sabedoria. É interessante, irmãos, porque o Senhor dá sempre muito destaque à sabedoria. Mais adiante, no livro de Provérbios, nós lemos: a sabedoria é a coisa principal. Busca, com tudo o que tu tiveres, busca sabedoria. E, no entanto, hoje, quando nós falamos do Espírito Santo, as pessoas procuram poder, milagres, sinais. Mas a Bíblia diz: busca a sabedoria e o resto virá. E Deus irá operar o restante. Nos dons espirituais, na lista de 1 Coríntios capítulo 12, fala também os dons, 9 dons, e o primeiro é palavra da sabedoria. Então, não é por acaso que a sabedoria aparece em primeiro lugar. Uma igreja sem sabedoria é uma igreja destinada à confusão, à divisão, aos erros doutrinários. É preciso a sabedoria do Espírito Santo. E para a nossa vida também. O que é sabedoria? É a maneira de viver de acordo com o plano de Deus para nós. Então, se nós tivermos sabedoria, a nossa vida vai ser muito melhor. Às vezes nós vemos pessoas que são muito sinceras, muito boas, mas eu costumo dizer assim, que a sabedoria passou por elas como aqueles comboios de alta velocidade e não parou assim. Meu irmão, então, o irmão é uma pessoa tão boa, tem tantos anos, ainda está nessa confusão, faz coisas imprudentes. Porquê? Porque falta-lhe a sabedoria. O entendimento, o espírito de conselho, o entendimento dos mistérios de Deus, das coisas de Deus, o espírito de conselho. Então, quando nós precisamos de um conselho, a quem é que nós devemos buscar? Ao Senhor, que pelo seu Espírito, Ele nos vai aconselhar. Nós chamamos a isso consultar o Senhor. Consultar o Senhor é pedir conselho ao Senhor. Em vez de agirmos pela nossa cabeça, pelo nosso impulso, consultarmos o Senhor. E consultar o Senhor começa por consultar a palavra dEle. O Senhor não vai dizer alguma coisa que está contrária à sua palavra. Isso é óbvio. E no restante, vamos esperar que Ele nos dirija. É o conselho. De fortaleza. Então há uma coisa muito importante, e a palavra de Deus, é curioso que Ele dá muita ênfase a que os servos do Senhor não são medrosos, não são cobardes, não são tímidos, não fogem, mas são fortes. Mas são fortes porquê? Porque eles são fortes por natureza? Não. Eles são fortes porque o espírito de fortaleza está nas suas vidas. E foi isso que, no tempo de João, levou a igreja a ser forte, a resistir às perseguições, às ameaças. Eu ontem, por um acaso, estava a ler um relato de um homem que foi um imperador, que perseguiu, aliás, não é um imperador, era um funcionário do Império Romano, que foi encarregado de dominar aquela revolução dos cristãos, porque os cristãos estavam a crescer muito, e então ele conta numa carta ao imperador o que é que ele fazia. Ele chamava os cristãos e perguntava-lhes: olha, tu sabes que se disseres que Cristo é o Senhor, tu vais correr um risco de morte. Tu vais ser executado. Mas, se tu queimares um pouco de incenso ao verdadeiro Senhor, que é César, então tu podes sair daqui livre. Está certo? O que é que tu preferes? E havia alguns, não sei se muitos, poucos, que diziam: não, eu prefiro queimar o incenso e vou à minha vida. Não é? Saio daqui e já vou almoçar. Pois é. Mas havia outros que diziam: não, eu não vou negar a Cristo de maneira nenhuma. Cristo é que é o meu Senhor. E esses eram presos e eram executados, às vezes, das formas mais terríveis. Porquê é que eles faziam isto, irmãos? Porquê é que eles se deixavam levar a este extremo de arriscar a sua própria vida? Porque sobre eles estava o Espírito Santo, o Espírito de fortaleza.
E Jesus tinha dito, se alguém me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai e dos seus anjos. Então é uma coisa muito séria. Confessar a Jesus com a nossa boca é uma coisa muito mais séria do que nós pensamos. Por isso é que, se às vezes nós temos aquela, nós chamamos timidez, não é? no meio dos nossos colegas, então tu agora também és um daqueles fanáticos e tal. A mim já me chamaram muita coisa. Agora, se calhar, vão-nos chamar apoiantes do Trump, ou fascistas, ou sei lá o quê. Irmãos, nós não temos que, para já temos que dizer que nós não temos nada a ver com isso. E temos que dizer aquilo que nós somos. Olhos nos olhos. Não, eu sou cristão. E tu sabes quem é Cristo, meu amigo? Não, mas tu és católico, protestante, batista, presbiteriano. Lê a minha boca. Cristão. Cristo. Eu sigo a Jesus Cristo. Amém? Eu já vi muitas pessoas, quando falo assim, ficarem intimidadas. Assim, é lá. Sabem porquê? É o espírito de fortaleza. Agora ficou mal estar a dizer que sou forte. Porque eu não sou. Mas os irmãos podem ter esta experiência. Espírito de fortaleza. Nós não temos que nos envergonhar, nem que fugir, até porque temos uma nuvem de testemunhas atrás de nós que pagou um preço altíssimo para que nós hoje estivéssemos aqui. Para que nós tivéssemos a Bíblia, a Palavra de Deus, que é a nossa luz. Então, espírito de fortaleza. O espírito de conhecimento e o espírito de temor do Senhor. É muito interessante aparecer aqui o espírito de temor, porque a falta de temor gera um caos na vida do crente. Quando ele perde o temor do Senhor, ele entra num caminho em que tanto faz como fez. Faz o que quer, pensa como quer, pega na Bíblia, corta aqui, corta ali, acrescenta aquilo que lhe apetece e pronto. Porque ele esquece-se de uma coisa, que ele vai comparecer perante um juiz. Todos nós vamos comparecer perante o juiz dos vivos e dos mortos. Quem é esse juiz? Alguém sabe? Quem é? É Jesus. É o mesmo que morreu por nós, é Ele que nos vai julgar. Então, alguém dirá assim, ainda bem, porque Ele é manso, porque Ele é compreensivo. Não é nada disso, mas Ele é um justo juiz dos vivos e dos mortos. Ele vai nos julgar. E eu te confesso aos irmãos, o único temor que eu tenho na minha vida é dele. Como é que Ele me vai avaliar? E eu, olhando-me ao espelho, tenho muitas razões para me preocupar. Os irmãos também? Não? Está tudo bom aqui? Tudo perfeito? Tudo ótimo? Olha, irmãos, eu todos os dias, eu vejo como eu preciso mudar na minha vida. Então nós temos que ter temor. Quando nós perdemos o temor, aí qualquer coisa vale. Há muita gente que crê em Deus, mas não tem a mínima noção de quem é Deus. Crê em Deus, o apóstolo Tiago diz, até os demónios creem em Deus. Sabiam? Os demónios não são ateus, eles creem em Deus. E diz assim, e estremecem. Porque eles têm temor, eles sabem o que é que lhes vai acontecer. Então, o espírito de temor ao Senhor. Segue-se depois, no versículo número 5, agora já uma parte, em que é enfatizada a pessoa do Filho, porque nunca nos esqueçamos, o livro do Apocalipse é, em primeiro lugar, uma revelação acerca de quem? Exatamente. Acerca de quem? Jesus. Vamos lá chegar. Ainda também só falei disto há 3 vezes, não é? O livro do Apocalipse é uma revelação que tem por objetivo mostrar-nos quem é Jesus. Não é o anticristo, nem é a besta que sobe da terra, do mar, nem é o dragão. O grande objetivo é mostrar-nos Jesus como nós nunca o vimos. É esse o objetivo. Por isso, se nós não conhecermos o livro do Apocalipse, nós não vamos ter uma visão completa de Jesus. Vamos ter Jesus até aquilo que os evangelhos nos contam, que é a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus. E depois? E agora nós vemos em Apocalipse como é que ele é. E 2-8, os irmãos não percam, porque vamos falar de Jesus glorificado. Então, Jesus ele é descrito aqui de 3 formas.
Ele é a fiel testemunha, ele é o primogênito dentre os mortos, ele é o príncipe dos reis da terra. Cada um destes títulos tem muito significado. Em primeiro lugar, testemunha de quê? É muito simples. Jesus veio testemunhar daquilo que nós não conseguimos conhecer da eternidade dos céus, dos planos do Pai. Nós não conhecemos, não podemos chegar lá. E Ele veio nos mostrar, Ele veio nos revelar. Então nós não precisamos de especular, de ler livrinhos, filósofos, teólogos. Não, Jesus veio nos dizer como é. Se nós ouvirmos o seu testemunho, nós vamos saber aquilo que é indispensável conhecer sobre Deus, sobre o plano dele para a nossa vida, como é que nós podemos ser salvos. Então, tudo isso nós podemos alcançar através do testemunho dele. E eu vou dizer uma coisa, todos sabem, não há mais ninguém que tenha vindo dos céus à terra para nos dar este testemunho. Mais ninguém. Maria não veio dos céus, ela era uma mulher boa, especial. Pedro, hoje toda a gente fala do Papa, coitado do Pedro. Tomara ele ter bênção para a vida dele. Pedro também não estava no céu e veio trazer. Não, foi só uma pessoa, essa pessoa é Jesus. Qual é o centro da fé cristã? É Jesus. Há mais algum centro? Não, por definição, centro quer dizer o único ponto. Então, o único ponto, o único centro da nossa fé é Jesus Cristo. Não é a igreja. Nós temos muito respeito, qualquer igreja a gente tem respeito. Mas a igreja não é o centro da nossa fé. Não é Maria, não é José, não é o Papa, não é esta igreja. O centro da nossa fé é uma pessoa única, porque ele é a fiel testemunha, que é Jesus. E Jesus disse: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Então Jesus veio para nos dar a conhecer. Ele é testemunha. Ele veio nos falar daquilo que ele viu, que ele sabe, e veio testemunhar dessa realidade. Em segundo lugar, ele é chamado o primogênito dentre os mortos. E isto é, irmãos, um título que nos interessa em particular. Sabem porquê? Porque primogênito, o que é que quer dizer primogênito? É o filho mais velho. Por exemplo, eu não sei, estão aqui pessoas que são primogênitas? Eu sou primogênito. Alguém mais é primogênito? Está ali uma primogênita, está aqui outro primogênito, ali também. Os outros são todos os segundos filhos, os terceiros, por aí fora, não é? Então, eu sou primogênito, também é Joel. Pois, tu és unigênito. O que é que quer dizer unigênito? É o único nascido. Se um casal só tem um filho, aquele filho é o primogênito e é o unigênito. Jesus é chamado unigênito, mas também, em alguns contextos, é chamado primogênito. É o irmão mais velho. Então, quem são os outros irmãos? E nós lemos aqui. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porquê é que ele é o primogênito dentre os mortos? Porque ele foi o primeiro a ressuscitar. Ouçam bem, irmãos. Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Se ele é o primeiro, há outros que seguem. E nós lemos aqui em Coríntios: Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Havia em Israel a festa das primícias, que coincidiu com o dia da ressurreição do Senhor. Então, depois da Páscoa, havia a festa das primícias. O que era a festa das primícias? O sacerdote saía do templo e ia ver onde é que já tinha havido, onde é que já tinha nascido algo que fosse o primeiro fruto, digamos, daquele ano.
daquela colheita. Às vezes ainda era uma coisa incipiente, mas era um primeiro fruto. E esse primeiro fruto era chamado as primícias. Então ele saía, cortava aquilo que era das primícias e trazia para o templo para consagrar ao Senhor. Era a festa das primícias. Jesus ressuscitou na festa das primícias. Porquê? Porque ele é as primícias. Isto é, ele é o primeiro que é o fruto que nasceu. Lembram-se que Jesus disse: se o grão de trigo não morrer, não poderá dar fruto. O grão de trigo estava a falar dele mesmo. Ele deu a sua vida. Então o grão de trigo foi colocado na terra. Jesus foi sepultado. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou, é as primícias. E agora é isto, irmãos. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Então, as primícias da colheita não era ainda a colheita, era apenas um pequeno sinal da colheita. A colheita viria depois. Então, quando é que vem a colheita? Quando Jesus voltar. E então, quem é que vai ser ressuscitado? No dia do arrebatamento da igreja, quem é que vai ser ressuscitado? Quem? Nós. Irmãos, eu não consigo dizer assim só nós. Sim, nós vamos ressuscitar. Se nós não tivermos sido transformados no dia do arrebatamento, está lá escrito em Tessalonicenses, pois nós seremos, os mortos em Cristo serão transformados. E nós, depois, os que estivermos vivos, seremos transformados com eles. Então, é o dia da ressurreição. Jesus é o primeiro, nós vimos depois. Ele é as primícias, mas depois virá uma colheita. Qual é o segredo? É estar em Cristo. É ser de Cristo. Como um ramo está ligado à árvore, nós estamos também ligados a Cristo. É uma relação vital, não é um nome. Não é eu sou cristão. Isso é um nome. Não tem nada contra isso, é aquilo que eu sou também. Mas nós temos de estar em Cristo. Se nós estamos em Cristo, nós temos a vida dele. E nós vamos ressuscitar com ele. Então, meus irmãos, é por isso que para o mundo a morte é uma desgraça. As pessoas choram e choram. Fulano de tal era uma pessoa tão boa, faz tanta falta ao mundo e morreu e tal. É verdade, nós quando perdemos um parente, a gente chora e sente essa dor. Mas o crente, quando perde um familiar que é de Cristo, ele chora com um lado e ri com o outro. Chora humanamente, mas ele louva ao Senhor, porque em breve nós vamos estar todos juntos. Vamos estar juntos, e não é juntos num mundo caído, um mundo de guerra, um mundo tão imperfeito. Vamos estar juntos na presença do nosso Salvador, aquele que foi o grão de trigo que desceu à terra, mas que brotou e que ressuscitou. Amém? Ficaram animados, irmãos? Em terceiro lugar, Jesus é o príncipe dos reis da terra. Sabemos que há textos da Bíblia que dizem que Satanás é o príncipe deste mundo. E é mesmo. O mundo está no maligno. E nós nunca devemos esquecer isto. Por isso é que Satanás, numa das suas tentações a Jesus, ele colocou Jesus num lugar alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e o que é que disse? Eu te darei tudo isto se prostrado me adorares. Eu te darei tudo. Ora, para dar é preciso ser o dono. Então, ele é o dono. Ele conseguiu vigarizar Adão e Eva e tomou a posse da terra, que tinha sido dada ao homem. Ele tomou a posse da terra. E desde esse momento a terra está no maligno. Então, nós não podemos estar à espera que este mundo vai evoluir para melhor. Como é que vai evoluir para melhor? Vai evoluir no sentido que o príncipe deste mundo quer. Nós sabemos qual é. Então, nós só temos uma esperança. É que volte aquele que vai retirar, aliás, ele já tirou, o domínio da terra e que vai manifestar o seu reino. E aquele que vai voltar e impor o seu reino, quem é?
Jesus Cristo. Ele é o príncipe dos reis da terra. Então, irmãos, nós ficamos absolutamente esmagados por aquilo que está acontecendo no mundo. Guerras, rumores de guerras, fomes, maldades feitas aos mais vulneráveis. Ficamos abalados, não é? Mas nós temos que nos concentrar nisto. Este tempo vai acabar. Em breve vai voltar o verdadeiro príncipe. O príncipe da paz. O príncipe dos reis da terra. E por isso nós lemos lá em Apocalipse, no capítulo 11, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. E Ele reinará para todo o sempre. O que é que quer dizer os reinos do mundo? São os reinos. Por exemplo, Portugal é um reino, nós não somos uma monarquia, nós somos um poder. Portugal vai ser governado por quem? Por Jesus. Sabiam? Nunca tinha pensado nisso, pastor. É? Ai. E os Estados Unidos? Graças a Deus também. E a Rússia? E a China? Tudo. Ele vai ter na mão o governo durante um tempo, durante um milénio, ele vai ter o governo de todos os reinos da terra. Acima de todos os presidentes, de todos os reis e todos os parlamentos, o poder e vai estar nas mãos do nosso Salvador e Senhor, que é Jesus Cristo. Ele é o príncipe dos reis da terra. Então, irmãos, nós temos que votar. Vêm as eleições, eu aconselho todos os irmãos a votarem. É o nosso dever cívico. Mas, no nosso coração, nós confiamos só muito xisquinho nos homens. Porque nós, de facto, esperamos aquele que é o verdadeiro príncipe dos reis da terra. E porquê é que ele é o rei? Porque ele, na cruz do Calvário, pagou o preço do erro que foi feito pelos nossos pais. Ele agora veio, deu a sua vida. E o preço que ele pagou, qual foi? O seu sangue. Como diz em Pedro, fostes comprados por bom preço. O preço do sangue de um cordeiro incontaminado, que é o sangue de Jesus. E quando ele volta, no capítulo 19, nós depois iremos ver isso, Jesus aparece com esta aparência. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Vamos repetir isto. Jesus é o Rei dos Reis. Senhor. Então, quando os irmãos virem aquelas notícias terríveis, digam: Senhor, volta, porque Tu és o verdadeiro Rei. E quando Ele voltar, finalmente vai haver aquilo que nunca houve na terra: paz, justiça e muita coisa vai mudar. Então, Jesus é o príncipe. A seguir, nós lemos no versículo número 5, na segunda parte: Aquele que nos ama ou que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Aquele que nos ama, aqui está amou, mas não é a melhor tradução. Porque ama está num tempo que é o presente contínuo, quer dizer, aquele que nos ama sempre, continuamente. E como Jesus também disse, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Não há maior amor do que este. E em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então nós sabemos que só há uma coisa que nos lava dos nossos pecados. Não são as nossas penitências, os jejuns, rapar o cabelo, vestir uma roupa especial. O que nos purifica é o sangue de Jesus. E Ele derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ser lavados, purificados no seu sangue. E em terceiro lugar, Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Nós falaremos disso depois quando chegarmos ao capítulo 4. E agora esta parte que glorifica o nome do Senhor. Então nós lemos assim: A Ele glória e poder para todo sempre, amém. Eis que vem com as nuvens. E os irmãos perguntaram: vem com as nuvens como? Tem que estar então um dia assim nevoado.
Que nuvens são estas? Bom, há duas coisas. Em primeiro lugar, pode ser e deve ser a nuvem da glória de Deus. Mas também há outros textos que nos mostram que ele virá com os seus santos. Por exemplo, na carta de Judas, nós vemos assim: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo. Então, Enoque foi um profeta. Ele viu o dia da vinda do Senhor. Irmãos, que coisa espantosa. Há milhares de anos ele viu. Eis que é vindo o Senhor com uma nuvem. Qual é a nuvem? Milhares dos seus santos. Eu queria só, irmãos, dizer o seguinte: aquilo que eu entendo é quando Jesus voltar, ele não vem sozinho. Vem com anjos, sim, mas vem com outras pessoas que somos nós. A igreja vai ser arrebatada, estará um período de 7 anos na presença do Pai, de Jesus, as bodas do Cordeiro serão celebradas nesse tempo. Depois a igreja vai descer à terra com quem? Com Jesus. Porquê? Porque a noiva já casou com o noivo e é chamada a esposa do Cordeiro. E a esposa não se vai separar nunca mais do seu marido. A igreja nunca mais se vai separar de Jesus. Hoje nós estamos separados, nós somos a noiva e estamos separados do noivo. E temos saudades e ansiamos que ele volte. Mas, quando ele voltar e nos levar para ele, nunca mais nós vamos viver longe dele. Isto é uma coisa que nos anima muito e que nos abre também assim, meu Deus, o que é que ele tem preparado para nós? É algo que a palavra de Deus diz que nunca ninguém imaginou, nunca ninguém pôde pensar as coisas que Deus tem preparadas para nós. Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. E eu creio, irmãos, que nós, se formos fiéis, nós estaremos nesta nuvem. A nuvem dos fiéis que vai descer com o Senhor Jesus. Todo o olho verá. Então não é o arrebatamento, é a vista. Ele será visto por todo o mundo. Todo o olho verá. E depois acrescenta, até os mesmos que o traspassaram. Quem é que traspassou Jesus? Quem é que o levou à morte? Foram os judeus, foi Israel. Então, há aqui uma chamada de atenção para Israel. E nós vamos ver depois no capítulo, a partir do capítulo 7, capítulo 11, como Israel tem um lugar tão importante nos planos do Senhor. Mas eu queria só citar uma profecia do profeta Zacarias. Portanto, estamos no Velho Testamento. Uma profecia que diz respeito a Israel e à maneira como Israel se vai converter ao Messias. Ora, reparem neste texto. Mas sobre a casa de Davi, está a falar sobre os judeus, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Reparem que neste momento Israel é um povo de costas voltadas para o seu Messias. Os judeus não acreditam em Jesus. E acham uma tolice e até uma blasfémia. Mas a promessa está aqui. O Senhor vai derramar o Espírito sobre eles. E olharão para mim a quem traspassaram. Ora, quem é este a quem traspassaram? Só pode ser Jesus. Então, é o próprio Senhor que está a dizer, eles vão olhar para mim. Então, Israel vai ver, vai entender quem é Jesus. E eles vão dizer assim, nós crucificamos o nosso Messias. O que é que nós vamos fazer? E prantearão sobre ele. Quer dizer, haverá um profundo arrependimento, um choro desesperado. Prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo Filho unigênito. E é mesmo, Jesus é o Filho unigênito. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Ele é o unigênito de Deus, ele é o primogênito dentre os homens, dentre os mortos. Então, haverá um dia em que uma geração em que Israel vai abrir os seus olhos, vai ver quem é Jesus e vai se converter em massa a Jesus. Mas isto é tempo futuro. Não é para acontecer agora, para a semana que vem. Não é? É quando o Senhor completar o seu plano. Então nós lemos ainda, e todas as tribos da terra
se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Irmãos, porquê é que quando Jesus volta, as tribos da terra, portanto, os povos em geral, se lamentam? Porquê é que não ficam alegres? É um pouco estranho, não é? Porque Jesus vem trazer um novo reino, vem trazer paz, vem trazer justiça. Porquê é que eles se lamentam? Por uma razão muito simples. Porque eles sempre negaram Jesus, nunca quiseram saber de Jesus. Sempre se viraram para a idolatria, para a feitiçaria, nunca quiseram nada com ele. E agora, quando veem que é Jesus que está ali, eles só podem temer e fugir. Por isso nós lemos em Apocalipse 6, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. É que Jesus, quando vier, ele não vem para morrer outra vez. Ó irmão, ouça bem, Jesus não vai voltar para morrer outra vez, para ser espancado outra vez, para ser troçado, escarnecido outra vez. Ele vem para julgar com juízo e com ira aqueles que são os inimigos dele e do reino de Deus. E por isso estes fogem. Escondei-nos, nós não queremos ver, porque eu nunca pensei que fosse real. Bem me diziam que Jesus era o Salvador, eu nunca quis acreditar. Pensei que era uma questão de religião, de fanatismo. E agora escondam-me da ira do Cordeiro. E as tribos da terra se vão lamentar. Finalmente, irmãos, palavras de Jesus. Versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega. O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Alfa, beta, gama, delta, épsilon. O Alfa. E o Ômega é a última letra. Então, hoje nós diremos assim, A e Z. Eu sou o A e sou o Z. O Alfa e o Ômega. Depois diz, para quem não perceber, o princípio e o fim. Tudo está encapsulado em Jesus. Ele é o princípio e ele é o fim. Todo o plano de Deus, os irmãos podem pensar em qualquer coisa, desde a criação até a nova criação, tudo está em Jesus. Ele é o primeiro, ele é o último, ele é aquele que é, o que era e o que há de vir. Ele é o Todo-Poderoso. Meus irmãos, e Paulo diz assim, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E é isso que nós podemos já hoje confessar com os nossos lábios. Nós sabemos quem é Jesus. Ele é o princípio, é o fim. Ele é tudo o que nós precisamos. Ele é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos.